Bom dia, irmãos. Nós vamos responder mais uma pergunta, e essa particularmente difícil para mim, que não navego muito bem nessa área, tá? Estamos falando de escatologia. Escatologia do grego, que significa doutrina das últimas coisas. Vem de escatom, ok? Sei que existe uma área do conhecimento, acho que é em medicina, que tem uma palavra escatologia que tem origem latina, não tem nada a ver com a nossa palavra grega, que se refere a outra coisa. Mas para nós, escatologia, no sentido das doutrinas bíblicas, é o capítulo que fala das últimas coisas. E eu quero agradecer ao irmão Marcelo por coletar essas perguntas e juntar tudo, tabular e mandar para mim. Então continue mandando, mesmo que seja uma pergunta desafiadora, para mim é muito bom, porque vai fazendo eu aprender mais, e para a igreja também, porque edifica, tá bom? Então, dada essa breve introdução, quero dizer aos irmãos assim: tudo no Apocalipse, se não tudo, a maior parte do Apocalipse é simbólico. Nós estamos tratando de símbolos. Os números que ali estão não são diferentes. O número 144.000 é um número interessante porque ele é formado da multiplicação de 12 por 12 elevado à 10ª potência. E nisso pode indicar alguma relação entre o povo de Deus no Antigo Testamento e o povo de Deus no Novo Testamento. O povo de Deus no Antigo Testamento são aqueles que se formam pelas 12 tribos de Israel, ou seja, os 12 patriarcas, que são os filhos de Jacó. Jacó, que teve o nome mudado para Israel, teve 12 filhos, e os 12 filhos, eles encabeçam 12 tribos, 12 estados, assim, mal comparando. E essas pessoas ali formavam o povo de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a igreja surge fundada sobre a doutrina dos apóstolos. Então os apóstolos, eles estão postos em pé de igualdade, ou seja, de correlação, na verdade, com os patriarcas. São 12 apóstolos de Jesus que inauguram então com Jesus a sua igreja. E então 12 vezes 12, a relação da igreja com o povo de Israel resulta na totalidade dos remidos. E aí a gente poderia falar da 10ª potência, mas na verdade o número 1000 também ele é um número simbólico, que representa essa totalidade, completude e totalidade. Completude no 12, totalidade no 1000, ok? Então, se completou o número dos salvos, é esse. Agora, o que nós devemos destacar aí não é só isso, né? Então, eu até queria mencionar para os irmãos que por algum momento eu até pensei que os 144.000 eram os bebezinhos no ventre das mamães. Por quê? Porque haverá um momento em que será ressoada a última trombeta, e então os salvos serão recolhidos. E o que dizer dos bebês? E como o texto diz que não foram contaminados com mulheres, alguns diriam que eram pessoas castas, celibatárias, outros diriam que eram os bebês que nem nasceram. Mas como o número é simbólico, também mulher é simbólico. E a gente sabe que no Apocalipse a mulher se refere à igreja, por exemplo, aquela que deu à luz, mas também se refere à Babilônia, mãe de todas as prostituições, que figurava o Estado romano, ou a organização, a sociedade greco-romana, completamente marcada pela idolatria. Por isso a prostituição ali no Apocalipse é a idolatria. E então Paulo, quando chega, por exemplo, em Atenas, ele chega e fala: varões atenienses, eu vejo que sois muito religiosos. Ele estava sendo eufemístico, porque ele poderia dizer: eu vejo que vocês são idólatras, porque tem altar para tudo quanto é Deus aqui. E Paulo foi politicamente correto, se assim a gente pode dizer, né? Vocês são religiosos. E os gregos, os romanos, adoravam até o imperador, Augusto César. Augusto, o nome significa Deus, divino, não é? A gente até tem um hino: Augusto Deus Jeová, né, que terra e céu criou. Então a igreja foi perseguida lá nos primeiros séculos, acusada de ateísmo por negar que César era Deus. Então veja a que ponto estavam as coisas. E na Reforma Protestante, esses mesmos textos foram retomados pelos reformadores, apontando para a Igreja Católica, sua corrupção, as suas
a adoração aos santos, né? E dizendo ali está a idolatria, a Igreja Católica é a mãe das prostituições e tal. Então, passando assim rapidamente, muito superficialmente por essas questões, digo aos irmãos que o não ser contaminado por mulheres ali, dos 144 mil, está apontando por não ter relação com a idolatria. E aí é que vem o dado, o pulo do gato, que eu diria, porque a lista que João ali coloca, ela tem 12 tribos de fato, mas ela não tem uma tribo, que é Dan. Os mais atentos vão perceber que José aparece representado por si próprio, seu nome José, e seus filhos, Manassés e Efraim. Então acaba por substituir o lugar de Dan. Por que isso? Essa aqui é a pergunta. Por que Dan não está ali? Primeiro que a gente precisa lembrar que o nome Dan, ele significa justiça. De onde vem o nome Daniel, né? E ali a mãe de Dan teria dito: o Senhor me julgou, algo assim. Você pode ler lá no Gênesis, lá, quando ele nasce. E o embate da igreja primitiva com os judaizantes era sobretudo na questão da justiça, porque Cristo veio para morrer por nossos pecados, para ser a nossa justificação. Em Romanos capítulo 5 diz que, sendo pois justificados por Deus mediante Jesus Cristo, temos paz com Ele. Então ninguém será salvo, conforme a pregação do Novo Testamento, por justiça própria. E essa era a pregação dos fariseus, por exemplo, que seu nome significa, fariseu significa justo, né? Então eles queriam justiça própria, apresentar justiça própria. Então Dan, talvez o nome indicaria pessoas que buscam na religião justiça própria, e essas pessoas estão excluídas do reino, porque ninguém terá justiça própria. Mas não é só isso. A gente também lê quando Jacó abençoa seus filhos, ele faz menção de Dan, dizendo que ele é como uma serpente, que ele toma os seus inimigos pelo calcanhar. E mais que isso, então isso tem uma relação muito forte com Gênesis 3,15, quando o próprio Deus fala da serpente que tomaria então pelo calcanhar o filho da mulher, ou seja, o próprio Senhor Jesus, ou seja, o nosso Messias e Salvador. E é daí que alguns entendem até que o anticristo virá da tribo de Dan, ou viria da tribo de Dan, porque a leitura dessas pessoas que interpretam o Apocalipse, né, virá um homem, um anticristo, e esse anticristo precisa ser um judeu necessariamente, para que possa ser recebido pelos judeus. Então esse judeu que é um anticristo, que vem para estar no lugar de Cristo, que antes não é necessariamente se opor, mas estar no lugar, então este anticristo viria da tribo de Dan. E aí é curioso que Nostradamus teria dito até que viria da Dinamarca, porque o país Dinamarca, na verdade o nome é Danemark, marca de Dan. E então a marca de Dan seria a marca da besta, né? E nós sabemos que há muitos judeus espalhados por toda a terra, né? Mas não basta aí. A história mostra que Dan, a tribo de Dan, ela foi especialista em trazer ao povo inovações idólatras. Então em Dan que assim havia o altar de Deus em Siló, e Dan foi lá e colocou um sacerdote próprio, colocou um altar e disse: nós vamos adorar aqui. Dan também foi onde Jeroboão escolheu para colocar um bezerro lá para ser adorado. Era no norte do país de Israel, e por razões políticas Jeroboão ele perverteu a religião de Israel para que não corresse o risco do seu povo ir para o sul para adorar lá no templo de Jerusalém. Então Dan é marcado por essa idolatria, por essas inovações idólatras. E a última questão que eu preciso levantar é que assim, Dan não foi capaz de tomar a sua parte na terra prometida, porque a terra prometida, a gente sabe, ela foi recortada, né? Então essa tribo vai ficar aqui, essa tribo vai ficar ali. Deus, você tem textos que não dá para entender nada, porque diz do lado fronteiriço ao rio, não sei o que lá e tal, e a gente não entende porque não estamos na geografia lá. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte: cada porção da terra vai pertencer a uma tribo, vai lá e toma. Faz um acordo com seus irmãos, vamos lá e tomem. Então o pessoal vai tomando a terra, né? Então
quando chega Dan, Dan não foi capaz de tomar a sua terra. Não foi capaz e estacionou lá no lugar lá onde ele ficou lá. Foi até útil nesse sentido, porque protegeu as fronteiras de Israel, porque ele era o país fronteiriço. E por ser o estado fronteiriço. E por ser fronteiriço, realmente recebia as primeiras influências ali dos povos que estavam ali ao norte de Israel. Mas não tomar posse da terra, lembra daquele evento de Cades Barneia, quando está Josué e Caleb de frente à terra e fala: nós podemos tomar posse, porque Deus é maior, mas o povo teme e por falta de fé não avança e acaba andando 40 anos no deserto. Então Dan também fala dessa incredulidade, porque não tomar posse é incredulidade. Caleb, com mais de 80 anos, lidera exércitos para tomar posse em vários lugares. Então os eventos históricos, eu não quero entrar no detalhe aqui do quanto é justa aquela guerra que ali ela acontece, mas aqueles eventos históricos, né, que são guerras, eles formaram também um conteúdo simbólico acerca de tomar posse da vida prometida, da vida eterna, entende? Então, nós saímos do Egito, saímos do pecado, é isso que a Bíblia está dizendo. Atravessamos o Mar Vermelho, pelo sangue de Jesus fomos salvos, e agora precisamos ingressar na terra prometida, que é tomar posse da salvação, e isso demanda fé, e isso demanda esforço, não é? Tomar posse disso. Não é justiça própria, mas é tomar posse. E Dan é aquele que estacionou, falou: não vou fazer nada, vou ficar por aqui. Então esse que é o ponto. Às vezes a gente olha lá os 144 mil, é a totalidade dos salvos, mas na totalidade dos salvos tem um pessoal lá que perdeu o seu lugar. E é isso que a Bíblia está dizendo, por exemplo, quando fala Paulo à igreja. Ele fala que os judeus no final serão salvos, mas ele fala assim para nós, igreja, assim: olha, tem cuidado, porque Deus não poupou nem os galhos da figueira mesmo. Ele não poupou. Vai poupar a ti, oliveira brava, que foste enxertada? Então, se você for indolente, por isso que a Bíblia fala assim: no zelo não sejais remissos. Há um risco de você estar se caracterizando como um danado, que assim seja, alguém da tribo de Dan. É claro que danação no latim tem outro sentido, né? Estamos aqui só brincando com as palavras. Eu espero ter respondido, embora seja longo, é o que eu podia fazer para poder responder essa questão de 144 mil. 144 mil, então, um número simbólico apontando para a totalidade dos salvos, e no qual essa totalidade há um grupo aí que perdeu o seu lugar. Foi lá a bandeira, perdeu a cadeira.